Bom dia, amadas e amados do Senhor. Começa agora o nosso programa Evangelho Diário, a palavra de Deus que é partilhada, a palavra de Deus que é alimento para a nossa caminhada. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro, estamos na 7ª semana do tempo comum e certamente vamos hoje nos alimentar deste Evangelho, palavra viva na nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Eclesiástico, capítulo 1, do versículo 1 ao 10. E o nosso evangelho que nós vamos ouvir agora é o Evangelho Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Lembrando que o salmo que vai ser proclamado na nossa liturgia, Salmo 92, com o seguinte dizer como refrão, a resposta: Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: Que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres neles. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amadas e amados do Senhor, aqui no capítulo 9 de Marcos, desse evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus faz uma cura de um menino que sofria, que era atormentado por um espírito mudo e surdo há muito tempo. E certamente ali tem a frustração dos discípulos que não conseguiram expulsar aquele mal daquele menino, daquela situação. E certamente tem um outro dado interessante. Jesus fala da fé, fala da oração nesse evangelho. Ele mostra que para vencer o mal, para vencer aquilo que nos afasta de Deus, é necessário primeiro uma fé sincera, uma fé disposta, uma fé atenta aos desígnios de Deus, uma fé que seja certamente ali professada em alta voz, como o pai daquele menino faz. Isso também, olha que bonita a oração do pai daquele menino que era atormentado, né? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé. Ajuda a completar essa fé que em mim falta. Essa deve ser a nossa oração. Muitas vezes somos desconfiados, medrosos, inquietos,
inseguros e precisamos pedir isso. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. E o recado que Jesus dá no finalzinho do Evangelho: acerta os demônios que só com o poder da oração. A oração tem o poder de expulsar todo o mal. Todo o mal. Então, meu irmão, minha irmã, é joelho no chão. E coração atento à palavra de Deus. Atento àquilo que vem de Deus, à sabedoria de Deus. É interessante que no começo do Evangelho, lá no comecinho, Jesus está descendo do monte com Pedro, Tiago e João. E quando Jesus está descendo desse monte, olha, ele estava lá, em profunda oração, em profunda intimidade com Deus. Quando ele desce, ele coloca aquilo que rezou, aquilo que orou, em prática, sobretudo a serviço do irmão que sofre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos vocês.